E aí, galera, beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre centríolos, cílios e flagelos, para complementar a citologia e a biologia celular, beleza? Bom, por que eu coloquei os três no mesmo vídeo? Justamente pelo fato dos três serem formados pela mesma coisa, microtúbulos. Os três têm a mesma composição, eles são formados pela mesma coisa, que são microtúbulos. Lembra dos microtúbulos, que são componentes do citoesqueleto? Citoesqueleto que é formado por filamentos de actina, ou microfilamentos, filamentos intermediários, e microtúbulos. Os microtúbulos vão compor centríolos, cílios e flagelos. E a título de didática visual, coloquei os três aqui. Aqui os centríolos, né, geralmente aos pares e perto do núcleo, com aspecto tubular. Aqui um exemplo de protozoário ciliado, que é o paramécio, e esses cílios diretamente ligados à sua locomoção. E aqui a única célula do corpo humano que é flagelada, que é o espermatozoide. Beleza? Aqui o flagelo, diretamente ligado à locomoção. Esses dois aqui, tanto cílios quanto flagelo, é diretamente ligado à locomoção, função diretamente ligada à locomoção. E os centríolos têm função na divisão celular, beleza? Bom, os centríolos são pequenos cilindros que ficam próximos ao núcleo, formados por microtúbulos. Tá, qual é a função? Função principal dos centríolos. A função principal dos centríolos é na divisão celular, na formação do fuso mitótico. E o que é esse fuso mitótico? Coloquei uma imagem aqui. O que é esse fuso mitótico? Bom, fuso mitótico é um conjunto de fibras, um conjunto de fios, que está responsável pela movimentação dos cromossomos na divisão celular. Se os cromossomos não se movimentam, se não tem movimentação desses cromossomos, não vai ter divisão celular. Então, graças aos centríolos, é possível a gente conseguir finalizar essa divisão celular. Se a gente não tem separação do material genético, a gente não consegue separar a célula. Então, os centríolos eles vão formar o fuso mitótico, que estão diretamente ligados na separação desse material genético, tanto das cromátides irmãs quanto dos cromossomos homólogos. Beleza? Aqui a gente pode ver a imagem do fuso mitótico, né? Aqui os centríolos. E aqui a gente tem uma região, e essa região a gente chama de centrosomo. E o que é o centrosomo? O centrosomo ele é uma região, é uma localidade que fica próximo ao núcleo, que a gente pode visualizar os centríolos e suas fibras. A região que a gente pode localizar os centríolos e suas fibras a gente chama de centrosomo. E esses centríolos aqui, ele vai dispor de fibras que vão encurtar, essas fibras aqui vão encurtar. E com esse encurtamento a gente consegue obter a movimentação de cromossomos homólogos, de cromátides irmãs, a movimentação do material genético para os polos da célula. Se não tem essa movimentação, não tem divisão celular. Então, função dos centríolos, função principal, é na divisão celular, na formação do fuso mitótico, que influencia na movimentação do material genético. Beleza? Show de bola. Tá, mas esses centríolos, eles estão presentes em todos os seres? Não. Ele está presente em todos os animais, beleza, mas ele não está presente nos vegetais superiores e nos fungos. Vegetais superiores são angiospermas, gimnospermas. Ok, então essas plantas vegetais superiores que não possuem centríolos, eles não fazem divisão celular? Porque se não fossem centríolos, a gente não teria divisão celular. Tá. As plantas, elas fazem divisão celular justamente pelo fato de elas possuírem microtúbulos, mas não possuírem centríolos. Eles não possuem essa região organizada aqui, que são os centríolos, mas elas possuem microtúbulos. E se possuem microtúbulos, é possível sim fazer a divisão celular. É possível formar o fuso mitótico. Beleza? Ok. E os cílios? Tá, cílios, eles são derivados dos centríolos, assim como os flagelos. Beleza. Os cílios, eles são produzidos a partir de microtúbulos, e esses microtúbulos vêm dos centríolos. Os centríolos, eles dão maquinaria necessária para a produção dos cílios. E a função principal desses cílios é motilidade e locomoção. Esses dois nomes estão ligados à movimentação, estão ligados a movimento. Então, os cílios eles têm principal função de auxiliar no movimento, beleza? Bom, os cílios eles são menores e mais numerosos que os flagelos. Essa é uma característica dos cílios. Os flagelos eles geralmente são maiores e geralmente são em menor número. Os cílios eles são menores e mais numerosos, beleza? O exemplo de cílio que eu coloquei aqui do paramécio, né? É, que ele possui cílios e está diretamente ligado à sua locomoção. E o outro exemplo eu dei no nosso sistema respiratório, na traqueia, que no desenho aqui na aproximação mostra os cílios na traqueia. Bom, na traqueia ela possui um sistema chamado sistema mucociliar. Esse sistema mucociliar ele está diretamente ligado à remoção
de corpos estranhos que entram na via respiratória, beleza? Então, o sistema mucociliar é um sistema formado por muco e cílios, que juntos eles têm a função de expulsar corpos estranhos, expulsar o que não é bem-vindo no sistema respiratório, beleza? Show de bola. Bom, os flagelos. Os flagelos, eles são derivados também dos centríolos. Os centríolos eles dão a maquinaria necessária para a produção de flagelos, que é o quê? Microtúbulos. A função dos flagelos é a mesma dos cílios, motilidade e locomoção, tudo relacionado à movimentação, beleza? Só que a diferença dos flagelos para os cílios é que os flagelos são menor número, que geralmente únicos, e são maior que os cílios, são mais longos, beleza? O exemplo que eu dei foi do espermatozoide. Aqui a gente está vendo a cabeça do espermatozoide, aqui o acrosoma, que é derivado do complexo de Golgi, que ajuda o espermatozoide a adentrar no ovócito secundário, beleza? Aqui a gente vê os centríolos, e logo depois a gente vê o flagelo. Tem a mitocôndria para dar energia, né? E aqui vê os centríolos e logo depois o flagelo. O que que isso explica? Esses centríolos aqui deram origem à maquinaria necessária, que são microtúbulos, a maquinaria necessária para a produção desse flagelo, desse espermatozoide. Beleza? Show de bola. Então, em resumo, os centríolos têm função principal formação do fuso mitótico, movimentação do material genético na divisão celular. Beleza? Cílios e flagelos, locomoção. Função principal de cílios e flagelo, locomoção. E a diferença entre eles é que os cílios eles são menores e mais numerosos, e os flagelos eles são maiores e menos numerosos. E todos derivam dos microtúbulos. Centríolos, cílios e flagelos. Todos derivam dos microtúbulos. Beleza? Bom, dois exercícios agora para ver se a gente ficou fera. Beleza? Analise as alternativas abaixo e marque o correto nome da região localizada próximo ao núcleo onde os microtúbulos da célula são formados e onde é possível encontrar um par de centríolos. Bom, você pausa o vídeo aí e eu já vou dizer a resposta. Resposta é centrosomo. O centrosomo é uma região, lembra que eu falei no começo do vídeo? É uma região onde se localiza esse sistema de centríolos, beleza? Bom, os cílios e flagelos são localizados principalmente com a locomoção, ou desculpa, os cílios e flagelos estão relacionados principalmente com a locomoção de alguns organismos. Tanto os cílios quanto os flagelos são estruturas móveis que apresentam na sua parte central o que? Exatamente, microtúbulos. Cílios, flagelos, centríolos, todos são formados por microtúbulos. Beleza? Então, se tiver gostado do vídeo, deixa o gostei aí e se inscreve no nosso canal para continuar acompanhando a gente aí, porque o curso não acaba aqui. Beleza? Valeu!